Então, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. A palavra de Deus diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Nós sabemos que as cartas de Paulo a Tito e a Timóteo são chamadas teologicamente de cartas pastorais. O objetivo era que ambos pastoreassem suas respectivas igrejas, Timóteo em Éfeso, Tito em Creta, trabalhando ali principalmente a composição de uma liderança, de modo que essa liderança ensinasse a palavra de Deus, afastando os perigos dos falsos ensinos, os falsos mestres, os ventos de doutrina, e por isso estes homens foram comissionados por Deus para esse trabalho. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro no seu capítulo 1, no verso número 3, quando ele diz: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, então a Timóteo, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, para sanar esses problemas, nós encontramos esse desejo do apóstolo Paulo em fornecer esse material a estes dois jovens pastores, promovendo o verdadeiro ensino, combatendo as ameaças que de alguma forma estavam tanto em Éfeso quanto em Creta. No texto de hoje, meus irmãos, o tema que está sendo discutido diz respeito à oração. Os homens que, muito provavelmente pelo contexto, estão com seus corações cheios de ira, estão com seus corações cheios de animosidade, como é chamado aqui, e não conseguem, de alguma forma, abandonar esses resquícios em seus corações e, de alguma maneira, se apresentam diante do Senhor com esses corações maculados por essas emoções pecaminosas. Então, isso faz com que eles estejam orando inadequadamente. Quando estes homens oram, eles deviam ter certeza de que os seus corações já estavam limpos em relação à ira. Por isso, então, que nesse contexto, o apóstolo Paulo apresenta como que os homens devem se apresentar diante do Senhor. É interessante que esse texto fala tanto dos homens quanto as mulheres, as posturas, o proceder que deve ser conveniente a ambos, mas hoje nós destacaremos apenas o verso de número 8 e ainda assim apenas uma parte desse verso de número 8 com o tema o querer de Deus para homens piedosos. O que Deus quer para homens piedosos? É sobre isso então que Paulo instrui o pastoreio de Timóteo para que na igreja em Éfeso estes homens piedosos possam obedecer o querer de Deus. E o que Deus quer aqui, em primeiro lugar, que é o que nós vamos focar nessa manhã, é a constante oração. Essa é a primeira ideia desse verso de número 8, que é profundo, mas nós vamos abordar apenas esse primeiro aspecto. A constante oração. Perceba como o desejo de Deus expresso aqui pela autoridade apostólica de Paulo é nítido. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Geralmente a parte mais tensa desse texto diz respeito a essa questão aqui de levantar as suas mãos santas, sem ira nem animosidade. Mas nós nos esquecemos que a chamada inicial desse texto diz respeito à constante oração. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Esse é o desejo de Deus para o homem piedoso. E o desejo é que os homens cuidassem dos seus corações, das suas emoções, e que essas emoções não se manifestassem nos seus momentos de oração. É importante considerar que esse versículo não exige que apenas homens devem orar, e muito menos que todas as orações sejam feitas com as mãos levantadas, como alguns pensam. Mas a ênfase aqui, meus irmãos, está na necessidade de ajustes prévios que precisam ser feitos em nossas vidas para que nós possamos apresentar o nosso coração em oração ao Senhor de maneira adequada, de maneira conveniente. Então, isso não significa que apenas durante os momentos de oração os homens deveriam deixar de lado a ira dos seus corações, como escanteando aquele momento de ira para poder orar ao Senhor, porque senão esse seria um ensino superficial.
como se eles apenas de forma legalista cessassem a sua ira e pudessem orar ao Senhor. Não é isso. O que Paulo ensina é que os homens deveriam aprender a lidar corretamente com a ira dos seus corações, não deixando que ela acumulasse em seus corações. E assim eles poderiam apresentar os seus corações em oração ao Senhor. E por que homens devem orar? O contexto da passagem nos mostra. A partir do verso 1 e 2, nós observamos que o tema da oração é muito forte. No capítulo 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então, o assunto aqui é oração. Súplicas, intercessões, e Paulo diz aqui, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, isso diz respeito, meus irmãos, à liberdade religiosa. Isso diz respeito à liderança, o exercício da presidência, da condução de uma nação. Isso diz respeito aos impactos que essa condução tem na nossa vida espiritual, na nossa liberdade de culto, no exercício da nossa fé pública. Paulo está dizendo, olha, orem por todos os homens que se acham investidos de autoridade. Então, nesse contexto de oração, Paulo também agora aponta para a conduta apropriada, não apenas sobre o que deve orar, ou por quem deve se orar, ou por quais efeitos nós estamos orando, mas como que nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor para orar. Os homens devem orar por todas as pessoas sem ira em seus corações. E olha que interessante você conectar temas políticos com o acúmulo de ira no coração. Porque os nossos dias são dias difíceis no que tange a política em nossa nação. Dias de efervescência política, dias de polaridade, dias em que muitas vezes os nossos corações são tomados por um lado ou por um espectro, de modo que muitas vezes nós percamos a docilidade, a generosidade, o amor, a misericórdia, sobretudo por aqueles que são opostos a nós ou até mesmo ao próprio cristianismo. E é interessante que Paulo conecta justamente aqui a oração a esse contexto de orar por políticos, orar por governantes, orar por pessoas que estão cheias de autoridade. Seja você adepto ou não, partidário ou não, ter o seu coração limpo para poder suplicar ao Senhor por estas figuras é um profundo desafio. Não apenas, meus irmãos, nesse contexto em que nós nos encontramos de eleição, mas uma provável eleição de alguém que não seja do seu agrado, que não facilite a vida dos crentes. Paulo está dizendo que ainda assim nós não podemos orar de forma inadequada por estas pessoas. Perceba como isso é algo desafiador para nós brasileiros que nos encontramos em 2022 em um período pré-eleição, onde as coisas tendem a esquentar ainda mais. E eu sei que muitas vezes isso acaba entrando na Igreja de Cristo. Os grupos do WhatsApp acabam ficando cada vez mais quentes em seus debates, em suas questões. Os conselhos ficam com os cabelos arrepiados quando esses assuntos entram em voga. E o ponto aqui é justamente vigiarmos o nosso coração para não permitir que ele seja contaminado, sobretudo em orações relacionadas a esse assunto, como Paulo aqui diz que antes de tudo nós devemos suplicar, orar, interceder em favor de todos os homens, mas também em favor daqueles que se encontram revestidos de autoridade e que possuem impactos em nossa vida e nossa teologia pública. O eu quero aqui que Paulo estabelece não é um pedido superficial que pode ou não pode ser seguido, você pode ou não pode atender. Paulo aqui, como autoridade apostólica, demonstra o querer de Deus para todo homem piedoso. Eu quero que os homens orem em todo lugar. Eu quero que as orações sejam constantes. E essa aqui, então, meus irmãos, é essa característica da vontade de Deus para o homem piedoso que nós podemos aplicar nessa manhã. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção no meu período de férias recentemente, eu tive a oportunidade de passar alguns dias em um país muçulmano, foi a seriedade como eles tratam a oração.
É interessante que, se você estudar, você perceberá que os muçulmanos têm uma regra muito rígida em relação à oração. Eles oram pelo menos 5 vezes ao dia. São 5 orações que são obrigatórias, que eles devem fazer diariamente ao longo do dia. E não apenas isso, o horário precisa ser respeitado. E o horário é estabelecido de acordo com a posição do sol. Então, para saber o exato horário de cada prece, eles devem observar o ângulo do sol no horizonte. Mas hoje você tem inclusive aplicativos que despertam, que dão mensagens que chegou a hora de você orar. Hoje, por exemplo, eles deveriam orar às 5h49 da manhã, 1h26 da tarde, 4h34 da tarde, 7h48 da noite e 9 horas. Então são 5 momentos do dia em que eles recebem esses alertas ou eles estão atentos à posição dos astros celestes para fazerem as suas orações. E o que é mais incrível é que eles podem estar fazendo o que for, onde quer que eles estejam. Eles colocam o tapetinho, viram-se para Meca e fazem a oração. Eu cansei de ver no acostamento da rodovia, carros parando, colocando o tapetinho e a pessoa orando. Em passeios, a pessoa colocando o tapetinho e orando. Nos shopping centers, além dos banheiros, que são limpíssimos por causa da limpeza ritual que eles precisam ter, você tem a sala de oração. E aí chega a hora, você ouve aquele canto, aquele chamado à oração, e eles param o que estão fazendo e vão às salas de oração, fazerem a sua limpeza. Eles precisam se lavar as mãos, lavar os pés, lavar os rostos. Tem todo um cuidado ritualístico para colocarem ali a parte mais nobre deles no chão, que é o rosto. Eles colocam a cara no chão e fazem ali as suas orações. É interessante, meus irmãos, que infelizmente eles oram para um Deus inexistente. Eles oram pelas motivações erradas. Eles oram acreditando que eles vão ter alguns benefícios por meio dessas orações. E aí nós pensamos, mas por que 5 orações? Eles acreditavam que inicialmente as orações obrigatórias eram 50. E aí Moisés supostamente teria intercedido ao Deus que os homens não aguentariam fazer 50 orações diárias, para ele baixar um pouquinho aí a carga, e supostamente Deus havia diminuído para 5 orações obrigatórias, Mas o que a gente pode ver com isso? O quanto eles levam a sério a vida de oração. Isso é algo interessante, isso é algo visível. Oram com a motivação errada, a um Deus inexistente, com vistas a algo que eles não vão obter, mas ainda assim, eles estão ali persistindo em oração. E nós, meus irmãos, temos as motivações corretas. O Deus vivo e o Deus verdadeiro, o único Deus, a quem por meio do Senhor Jesus Cristo nós podemos adentrar a sua presença, e muitas vezes desprezamos esse glorioso meio de graça que Deus estabelece à sua igreja, pelo qual ele responde às orações do justo. As orações dos injustos, Provérbios capítulo 15, verso 29, Deus não ouve, Deus não recebe, Deus não tem contato com aqueles que não estão em um relacionamento de aliança consigo. Mas para aqueles que foram justificados por Cristo Jesus, o Senhor tem a sua linha aberta para poder atender ao seu clamor. Por isso que a Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Que possamos, meus irmãos, com as motivações corretas, com o coração alinhado e ajustado para não permitir que emoções pecaminosas dominem as nossas vidas e muito menos o nosso coração, possamos atender ao querer de Deus para todo homem piedoso. Que possamos orar constantemente, de modo que a nossa vida de oração seja marcada pelos motivos corretos e também ao desejo por um relacionamento com o único e verdadeiro Senhor.